Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 5. Senhor Jesus, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Vamos ler agora o 7, tá? A todos os amados de Deus que está em Roma, chamados para ser de santos, graças a vós outros e paz, parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e ler esses dois versículos, mas vamos substituir a palavra Roma por Campina Grande, tá? Então vamos orar e ler esses dois versículos, 5 e o 7. Amém. Por obediência. Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, obrigado Senhor porque o Senhor foi designado Filho de Deus com poder, mediante a ressurreição. Senhor, e por teu intermédio, Senhor, nós recebemos essa graça, nós recebemos o apostolado. Ó Senhor Jesus, também o Senhor nos deu o poder, não somente de sermos salvos, ó Senhor, mas de sermos santos. Santifica-nos mais, mediante a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Senhor, nessa manhã, renovamos a nossa consagração, nos consagramos a Ti. Recebe, Senhor, o nosso serviço, recebe a nossa pessoa, recebe a nossa oferta. Ó Senhor, queremos nos consagrar a Ti. Fala conosco, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Tua palavra, Senhor, é uma prova que o Senhor continua confiando em nós, continua confiando em um povo que vai levar a cabo o seu comissionamento. Supre a tua igreja, motiva a tua igreja, nos dá alegria, nos dá paz, ó, para prosseguirmos, edificando a tua casa. Obrigado pela igreja em Campina Grande, obrigado pela vida de cada um de nós, também pelos que não puderam vir. Senhor, nessa manhã, vem falar conosco, vem abrir o nosso espírito, abre o nosso coração, abre a nossa mente, para entendermos o Teu falar, para desfrutarmos do Teu falar. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, amém, sim, fala, sim, amém, sim. Fala, Senhor. Amém.
Obrigado, Senhor. Sim. Verdade. Amém. Sim. Sim. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Sim. Verdade. Sim. Amém. Amém. Sim. Sim. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Então, irmãos, o tema da mensagem dessa semana, que é a terceira desse segundo volume do Alimento Diário, é a obediência da fé. Os irmãos sabem, a gente vem desfrutando das mensagens simultâneas de Romanos e de Filipenses. E essa é a 11ª mensagem do encargo do alimento diário entre Romanos e Filipenses. Mas é a 5ª mensagem do livro de Romanos. Tá? Então nós já vimos 6 mensagens com respeito a Filipenses, e essa é a 5ª mensagem com respeito ao livro de Romanos. Mas antes de entrar diretamente no falar dessa semana, eu gostaria de compartilhar o refrão do hino S100, que nós cantamos nessa manhã. Diz assim: quero por fé viver. Irmãos, nós não podemos simplesmente abrir nossa boca e repetir essa frase. Essa frase precisa soar para nós como algo muito sério. Fala assim, ó, quero por fé viver. Não é tão simples dizer que quer viver por fé. Imaginem que amanhã tudo que você tem desmoronou. O teu emprego você perdeu. A tua casa teve um incêndio. O seu armário não tem nada. Os seus filhos de repente não querem mais nada com o Senhor. A sua esposa chega para você e diz assim: amaldiçoa teu Deus e morre. O seu marido chega para você e diz assim: para que ir reunir? Para que viver a vida cristã? Então, irmãos, a nossa vida é muito mais séria do que nós avaliamos. O nosso comprometimento com Deus é muito mais sério do que nós mesmos pensamos. Aqui fala, quero por fé viver. Viver por fé não é fácil, mas é uma necessidade. Fé não é algo sobrenatural. Fé não é algo abstrato, um sentimento que vem. Fé é o próprio Filho de Deus. Isso do lado objetivo, fora de nós. Mas do lado subjetivo, fé é tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que Deus fará, fazer parte da minha vida. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, antes de falar sobre a obediência, é entender o que a palavra que nós ouvimos, lemos e desfrutamos tem agido no meu viver. O que tem mudado. Não é uma questão apenas de conhecer, para entender, então a palavra é assim, cuidado, é assim. Não. É o que a palavra reage na minha vida. Isso é viver por fé. Isso é o que Abraão viveu. E falou, o justo viverá por fé. A Bíblia está cheia dessa frase. Aqui na sequência da estrofe, do refrão, diz assim, negar o eu. Essa é a parte mais difícil. Porque nós costumamos expressar o eu.
Se o meu ser gosta de determinada coisa, é aquilo que ele expressa. Eu vou dar um exemplo bem claro. E até aparentemente espiritual. Eu gosto do conhecimento das verdades. Então é isso que eu expresso todo dia. Eu gosto, não é nem de coisas do mundo, mas de louvar. Então a parte dos hinos na reunião é boa, a parte da palavra não me interessa. Porque eu gosto de hinos. Eu gosto de ouvir determinadas canções, às vezes até evangélicas. Mas irmãos, o que o Senhor está pedindo é que nós nos neguemos e sigamos o que Ele fala. Ontem no grupo um jovem falou assim: eu acho que Deus é a humanidade. Se eu ver um mendigo passando frio e eu tenho um casaco, eu posso tirar e dar, e Deus está ali. Eu falei para ele assim: você acha ou Deus fala isso? Aí ele ficou em dúvida. Irmãos, não é pelo que nós achamos, é pelo que Deus fala. Obedecer a Deus é pelo seu falar. Obedecer a Deus é pelo que está escrito na sua palavra. Então nós precisamos ser esses que obedecem e negamos a nós mesmos. Há um risco para nós, que já estamos há muito tempo na vida da igreja. Há um risco muito grande de começar a querer se colocar no lugar de Deus. E quando as pessoas têm problemas, quem tem a solução somos nós. Um irmão, um determinado irmão: irmão, estou passando por essa dificuldade, você pode me ajudar? Você achar que pode. Claro que você pode, mas não é por você. É nessa hora que o Senhor vem para nos fazer nos negar. Não é a minha experiência vivida, a minha experiência cristã, que vai fazer com que eu resolva nem os meus, nem os problemas dos irmãos. Eu preciso me achegar ao Senhor. O irmão tem uma dificuldade, de repente um jovem, por exemplo, daí eu passei 8 anos no CEAP e os irmãos falam assim: Chico Zé pode ajudar, leva o Chico Zé lá nesse jovem. Não sou eu que posso ajudar, jamais. A experiência de hoje pode ser se parece com a mesma que eu ajudei outro jovem no passado, mas não é a mesma, é de outro jovem, até do mesmo jovem. Mas se eu não confiar ao Senhor a solução do problema, jamais vai se conseguir resolver. A dificuldade com um casal. Às vezes você tem uma dificuldade com um casal aqui, e o Senhor lhe dá um meio para você aconselhar, ter comunhão, e se resolve. A mesma dificuldade, com os mesmos sentimentos, com as mesmas coisas tem no outro casal. Aí você fala: eu já sei. Foi isso que aconteceu com Moisés, sim ou não? O povo pediu água. Moisés falou: Deus, o povo está pedindo água. Se bate na rocha. Bateu, saiu água. Daí a pouco, lá na frente, o povo com sede de novo, pediu água de novo. E Moisés seguiu o princípio, é só falar com Deus: Deus, o povo pediu água. Aí o Senhor fala assim: fale a rocha. Mas ele já tinha a experiência. O povo apertou tanto ele que ele bateu na rocha. Mas Deus tinha dito: fale. Bastava ele dizer: rocha, água. E sairia água. Porque a segunda vez que ele foi com o problema, Deus fez diferente. Mas pela experiência e pela pressão que ele recebeu, ele agiu da mesma forma da primeira. Não ouviu a Deus. E por essa questão, Moisés viu a terra, mas não entrou. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos nos negar para uma vida consagrada construir. Ontem, nós ouvimos uma palavra que fala sobre o final das eras, que falou sobre o reino. O reino é uma questão de destronar Satanás e entronizar Cristo. Aonde? Primeiro,
na nossa vida. Eu pergunto para os irmãos, já está completamente destronado Satanás no nosso viver? Ainda não, mas nós estamos a caminho. Quanto mais nós perseveramos, mais o Senhor se dispensa para nós. E se o Senhor se dispensa para nós, está havendo em nós crescimento. Se está havendo crescimento, está havendo edificação. E a edificação trará o reino. É por isso que o Senhor Jesus falou: venha o teu reino. É por isso que o Senhor falou: buscai primeiro o teu reino. É por isso que o Senhor falou que o Pai revelou Cristo a Pedro, e Ele mesmo revelou à igreja, e falou: para a igreja dar-te-ei as chaves. É uma sequência. Um dia você creu, você viu Cristo, aleluia, Deus lhe revelou Cristo, mas Cristo lhe conduz para a igreja, e a igreja tem as chaves do reino. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos primeiramente tirar, destronar Satanás e entronizar Cristo. Isso é o reino. A consequência disso é que a igreja vai ser edificada. E a igreja que tem a realidade do reino, sendo edificada, vai trazer a manifestação do reino. É por isso que Colossenses fala assim, ó: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Eu pergunto, Cristo não já veio? Já veio. Não já se apresentou ao mundo? Há 2000 anos atrás. E cada pessoa que toca nele não vê Cristo, não recebe Cristo? Sim. Mas agora Cristo precisa se manifestar. Como? Em nós. Cristo precisa ser visto em nós. Por isso que Colossenses Paulo fala: quando Cristo se manifestar. Vamos ler, né? Para não dizer com minhas palavras e depois o Senhor me reprovar. Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, quando Cristo vai se manifestar? No estabelecimento do seu reino. A partir de quem? De nós. Até hoje, Deus continua usando os homens. Desde que Ele resolveu se encarnar, desde que Deus viu que não poderia somente de lá, de onde Ele habitava, da sua morada, e vindo temporariamente ao homem, e revelando-se ao homem, por meio de trovões, de sonhos, disso e daquilo outro, Ele não conseguiria resolver o problema da humanidade. Ele resolveu vir. E aí Ele tornou-se um homem. Irmãos, imaginem o que é isso. O Deus Todo-Poderoso limitou-se nesse momento a um útero de uma mulher. 9 meses. As irmãs sabem como é isso. Mas nasceu o Emanuel, Deus conosco. A divindade resolveu entrar na humanidade. E a partir daí, esse princípio foi estabelecido para nós. E agora, Deus faz todas as coisas usando o homem. Após o seu viver humano perfeito, Ele morreu e ressuscitou. Na sua ressurreição, Ele foi designado Filho de Deus com poder. Está em Romanos capítulo 1. Foi designado Filho de Deus com poder. Ele se tornou o Espírito.
que agora pode dar vida. E todo aquele que crê, recebe no seu interior o próprio Deus. O homem não podia receber no Antigo Testamento. O homem, o máximo que podia, era receber uma manifestação exterior de Deus, para ele entender que Deus estava querendo falar com ele. Até para falar, tinha que usar meios, como pedras, no urim, no tumim, não é, como a arca com os querubins, com exceção de Moisés, que falava face a face com Deus. Os homens não tinham acesso que nós temos, mas quando ele veio e se tornou Espírito, ele agora entrou em nós, e ele pode se manifestar através de nós. Mas o que eu quero falar, irmãos, que tudo isso que nós ouvimos ontem, que o irmão Adriano compartilhou, para terminar essa era, para estabelecer a era do reino, que esse reino será antes da Nova Jerusalém, vai ter um período. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15. Nós lemos ontem, Mateus 24, 14, diz que será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja aí, 1 Coríntios 15, 24. É a consequência dessa pregação do evangelho do reino. Ó Senhor Jesus, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem, e poder. Então, irmãos, vai chegar um tempo que essa era vai se encerrar. Isso está bem descrito na Bíblia. São vários versículos que confirmam isso. E quando essa era se encerrar, vai se estabelecer o reino. O reino vai durar pelo menos 1000 anos. Nesse reino, é um lugar preparado, sabe para quem? Para crente. Não é preparado para incrédulo. Só que não é para todos os crentes. É para os crentes vencedores. Adriano falou bem ontem aqui. Existe uma guerra. Eu lembro que uma vez eu assisti um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Muito antigo esse filme. E tem uma cena no filme, na Segunda Guerra Mundial, é baseado em fatos reais, que eles estão lá guerreando nas trincheiras, como foi falado ontem aqui, por Adriano e por Júlio, e um soldado tem sede, e a bilha de água dele, a moringa dele, está noutra trincheira, e o colega fala, não levante, calma, como que disse assim, você não vai morrer de sede, calma. Mas ele teima e levanta. Quando ele levanta para pegar a bilha dele na outra trincheira, vem um tiro no capacete. Pim! E joga o capacete dele fora. Ele pega o capacete e olha. No que ele olha, vem outro. E ele morre. Então, irmãos, nós estamos hoje nessa guerra. Temos que ter cuidado. Para não levantar a cabeça. Entre aspas. Tá? Na hora errada. Às vezes nós temos altivez de querer enfrentar Satanás pelo que a gente acha e pelo que a gente conhece. De repente pode vir um tiro e deixar você fora da corrida, fora da guerra. Nós precisamos estar junto dos irmãos, ouvindo os irmãos. Se aquele soldado do filme tivesse ouvido o seu colega, ele não tinha morrido. Mas ele não se dominou e sua sede o matou. Ele não morreu de sede, ele morreu do tiro. Então, irmãos, o inimigo ele vai ser destronado. Sim ou não?
O inimigo ele vai perder. Ele já está condenado. Ele já é derrotado. Mas antes de concluir a sua derrota, ele vai querer levar alguns com ele. Ele vai querer derrotar alguns. E são muitos os motivos pelos quais alguns serão derrotados. Não é só o mundo que pode derrotar um homem, um cristão. Existem outros motivos. Por isso que essa estrofe fala assim, ó, esse refrão desse nesse 100. Quero por fé viver, negar o eu crescer. Irmãos, ao longo da vida cristã já houveram muitas coisas. Quem está há mais de 20 anos na vida da igreja sabe quantas dificuldades nós já passamos. Quantos problemas já se levantaram contra nós mesmos. Quanto o inimigo já tentou para atrasar sua condenação. Na verdade ele está só procrastinando, está só ganhando tempo. É como as batalhas jurídicas, né? Os homens procrastinam as coisas para ganhar tempo. Mas na maioria eles já sabem, os que vão perder já sabem que vão perder. Os que vão vencer já sabem que vão vencer. Mas ficam ganhando tempo. Então o inimigo está assim, ó, ganhando tempo. E às vezes quem dá esse tempo para ele somos nós. Com as nossas atitudes. Então o que nós precisamos fazer é obedecer. 4 letras, né? Obedecer. Os jovens gostam de simplificar para escrever, né? Porque agora é PQ, né? Tudo é TD, também é TB. Então é 4 letrinhas, olha. Obedecer. Precisamos obedecer. E a obediência não é fácil. Por quê? Quer um exemplo? Dentro de casa eu tenho esse exemplo. A tecnologia chegou, né? E nós a usamos. A turma dos cabelos brancos também usam, né? Todo mundo aí tem WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, não é? Inclusive essa transmissão está sendo feita pelo Facebook. E quem não tem Facebook não vai poder acessar, não é isso, Ian? Tem que ter baixado o Facebook, tem que ter uma conta no Facebook para poder assistir essa transmissão. Mas os nossos jovens sabem muito bem operar isso aí. E nós não. A geração mais de 40 para cima não sabe tão bem operar. E às vezes por isso os jovens pensam que são superiores. Se pensa que são superiores, complica na obediência. Quando eu me acho superior a Roseni, é difícil eu obedecer a ele. Sim ou não? Porque eu me acho superior. Eu me acho em uma hierarquia acima, então não obedeço. Então, pelos jovens se acharem superiores por dominar as coisas tecnológicas, às vezes não querem mais obedecer aos pais. E a corrente faz com que eles comecem a chamar o pai de quadrado, de velho, de coroa. Uma filha minha, abrir a boca, pode estar com 25 anos, 30, mas se depender do meu feijão, e abrir a boca e me chamar de coroa, ela vai levar uma cinturãozada. Vai. Vocês riem, mas é sério. Pergunta a elas. Irmãos, nós precisamos considerar os irmãos superiores a nós mesmos. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Mas por conta de certas coisas a gente já se acha superior. Por exemplo, o tempo de vida de igreja pode fazer com que eu me ache superior a alguém. E por conta disso, eu posso levar um tiro. Como o exemplo do soldado do filme. E ficar fora do time vencedor. E por conta disso, eu posso sair
dos caminhos que vai me levar a vencer. Quantos nós não já vimos, por conta de coisas tão pequenas, ficarem fora desse caminho, e a vida vira um caos. Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas o reino, esse período de 1000 anos, que vai ser manifestado, e nós vamos ser manifestados com Ele em glória, é para vencedores. Você pode me perguntar, aonde vão estar os derrotados? A Bíblia diz, tem um lugar para eles, chamado de trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por que trevas exteriores? Quem sabe me dizer? Porque, irmãos, quando nós formos manifestados com Cristo em glória, nós iremos para um lugar chamado a glória, tá? Reinar com Ele. Esse lugar aqui impera, ou reina, a luz. E nós estaremos dentro da esfera de Cristo. Dentro da esfera que o Senhor preparou para os vencedores. Então quem não está dentro está fora. Quem não está no interior está no exterior. Por exemplo, nós estamos aqui dentro de um local. Estamos no interior do local. Se tiver uma pessoa ali fora, ele vai estar no exterior. Se no lugar aqui onde está o Senhor, que é nesse reino, predomina a luz, quem não está na luz está nas. Então há 2 lugares para você estar no milênio. Você que é crente. Ou vai estar na luz, no interior, junto com o Senhor, reinando com Ele os 1000 anos, ou vai estar nas trevas exteriores. É o lugar que Deus preparou para que aqueles que forem derrotados ainda possam ser trabalhados e no final do milênio se juntar aos crentes vencedores e reinar com o Senhor pelos séculos dos séculos na nova Jerusalém. Esse sim é o nosso destino final. Todo aquele que crê vai estar lá. O Senhor falou, todo que o Pai me dê, nenhum eu vou perder. Mas antes de que aconteça, que todos nós estejamos na Nova Jerusalém, tem um prêmio para os vencedores. E se nós estamos aqui, irmãos, além de todas as dificuldades que temos passado, ainda estamos aqui perseverando, nos negando a nós mesmos, é um forte indício que nós seremos vencedores. Então se você está aqui, você vai ser vencedor, se perseverar. É por isso que o versículo diz, os que perseverarem até o fim, esse será salvo. Que salvação é essa? É a salvação completa de Deus, é obter o fim da vossa fé, que é a salvação também da vossa alma, porque a salvação do Espírito nós já recebemos. Mas irmãos, quem pode fazer essa salvação? O Evangelho. É por isso que os irmãos sempre falam dos 2 aspectos do Evangelho: a graça e reino. Evangelho da graça e Evangelho do reino. Existem 2 evangelhos? Não. O Evangelho é um só. Mas ele tem 2 aspectos, que é o seu nascimento e o seu crescimento. Eu pergunto, um bebê nasceu hoje, já é um ser humano, sim ou não? Na barriga da mãe ele já é um ser humano, tá? Mas quando ele nasce, ele precisa atingir a vida adulta. Esse é o nosso objetivo. Como humanos, seres humanos, ninguém quer morrer cedo. Ninguém quer morrer nem tarde, né? Quanto mais cedo. Mas se nós temos filhos, não queremos que eles padeçam com 7 anos, 8 anos de idade. Nosso objetivo é criar nossos filhos para que eles atinjam a maioridade, a maturidade. Seres humanos. E o objetivo de Deus é igual. Deus não nos quer apenas crianças. Fomos salvos e agora pronto, vamos deixar o caminho do Senhor, morremos. Não, Deus quer que cresçamos. É por isso que o Evangelho da graça é o Evangelho que nos alcança para nascermos de novo.
É a salvação dada por Deus gratuitamente. Eu e você tivemos acesso no dia que cremos. E o evangelho do reino significa a questão de crescermos, destronar Satanás do nosso viver e de onde nós estamos, e fazer com que a igreja seja edificada. Isso é o reino. A igreja sendo edificada é o reino. O Senhor Jesus falou, revelou à igreja e disse assim: dar-te-ei as chaves do reino. Qual a maneira de trazer o reino? Edificar a igreja. E quem faz isso? O evangelho. Só o evangelho tem esse poder. Evangelhos são boas novas. O evangelho é o poder de Deus que é trazido a nós por meio da sua palavra. E isso é o reino. Quanto mais nós crescemos, quanto mais nós avançamos, quanto mais Cristo é edificado em nós, Satanás perde espaço, o Senhor avança, a igreja é edificada e nós vamos estabelecendo o reino. Louvado seja o Senhor. Em Romanos, irmãos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, há um versículo muito interessante para exemplificar o poder que Deus tem para avançar em nós. Versículo 1 e 2, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Só o primeiro versículo por enquanto, tá? Eu quero lembrar aqui das palavras que Alfredo falou aqui no Partir do Pão. Uma reunião como essa, pela manhã, cedo, 9 horas é cedo, sim ou não? Os jovens acham, eu também acho. Mas, irmãos, é uma oportunidade de nós nos consagrarmos ao Senhor, de nós apresentarmos o nosso corpo por sacrifício vivo. Não sei, assim, eu tenho o costume rural, né? Morei 8 anos no sítio, lá no CEAP, e a gente dormia cedo. Aqui a gente está mudando nossos hábitos. A gente não consegue mais dormir de 10 horas, como a gente dormia lá de 11 horas. Quando olha, dá 11h30, dá 11h40, né? Os dias são puxados. E ontem, quando eu saí daqui, a gente teve que passar na casa de uma prima minha que mora aqui, mora lá na minha rua, e ela convidou, ia fazer uma festa na casa dela, essas festas de São João aí, e eu fiquei assim, vou, não vou. Só que a família estava lá, envolve a família, né? Aí nós saímos daqui e fomos lá. Aí a gente comeu um pouquinho lá das comidas, né? Pé de moleque, canjica, pamonha. E marcamos presença. Agora, o que eu achei interessante, estava falando para a Luciana, foi que quando nós chegamos lá, a minha prima, que aqui mora lá na minha rua, na rua que eu moro, ela deu um pulo de alegria. Eu não sei se porque um crente aqui, ou pelo fato de ter me visto, ter visto a gente, né? A alegria que ela ficou. E a mãe dela, que é minha tia, que na minha adolescência deu muita ajuda para nós, inclusive com questão do meu primeiro emprego, foi ela que deu, aos 14 anos. Quando ela me viu, parecia que ela tinha visto um filho que fazia muitos anos que ela não via. A alegria que ela ficou. E um filho dela que estava lá também, que tem problema com drogas, saiu de onde estava para vir me abraçar. Aí eu falei, só podem estar vendo alguma coisa, né? E aí aumenta a minha responsabilidade de falar para eles. Naquele ambiente não tinha como. Para o som aí. Olha, vocês precisam crer em Jesus e tal. Não tinha como. Mas aquela alegria deles em nos ver, só aumenta a nossa responsabilidade. Agora eu entendi porque que eu fui. Não é? Talvez se eu fosse mais um pouquinho radical, eu não tinha ido. Mas aí eu tinha perdido talvez uma oportunidade de quando eu fosse falar para eles, se fecharem, né? Então, irmãos, tem hora que a gente tem que obedecer a Deus. Tem hora que a gente tem que escolher. Então, por conta disso, eu fui dormir. A gente chegou em casa umas 11h30, não era? 11h30. E aí fui dormir tarde. Aí realmente, acordar cedo. E eu tinha que acordar mais cedo
de que minha turma, né? Porque eu ainda tinha que dar uma ruminada na palavra, fazer o alinhamento da palavra de ontem com a de hoje. Claro que o alimento diário eu já tinha lido, né? Mas tinha que alinhar. Mas, irmãos, quando Alfredo falou aqui, eu falei, é isso aí, Senhor, obrigado. Temos que nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é nosso, aqui fala culto racional, né? Que esse aqui está falando assim, que é o nosso serviço lógico. O que é de lógica para nós? Nos apresentar a Deus, não há outro, para servi-lo. Isso é obedecer. Aí o versículo 2 diz assim, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, conformar aqui, acho que eu já falei isso aqui, não é o que a gente está acostumado a ver, né? As pessoas, quando morre alguém, por exemplo, aí diz assim, fulano, se conforme, é a vontade de Deus, não é? Como se fosse um consolo. Conformar aqui não é esse consolo, não é aceitar uma situação. O Brasil perdeu para o México, se conforme, daqui a 4 anos tem mais. Não é esse sentido. Ou o Brasil ganhou do México, foi campeão, mas eu estava torcendo pela Argentina. Se conforme, não é nesse sentido. De se conformar, se adequar a uma situação, é justamente o contrário. Aqui diz, não vos conformeis, assim, não tome a forma, como se fosse um biscoito, um bolo que você bota numa forma, vai para o fogo, e ele sai na forma que você colocar. Se botar numa forma de coração, vai sair o bolo feito um coração. Não é assim? Se botar numa forma redonda com um negócio no meio, que geralmente tem aquelas formas, o bolo sai com um buraco no meio. Se botar numa taxa retangular, o bolo sai retangular. Não é esse sentido aqui de não vos conformar com o mundo, é não tomar a forma do mundo. E nós não podemos tomar. Por exemplo, né? Isso aqui é justamente que o grego, no grego essa palavra século aqui é aion, não é o cosmos, não é o geral, é o aion, é o período, tá? Então o Senhor tem sempre algo para nos falar, periodicamente, para nos conduzir em um caminho. O inimigo imita e faz também os seus períodos para derrubar os crentes. Tudo que o inimigo levanta, irmão, não é para incrédulo não, os incrédulos já são dele. Ele faz para derrubar a gente, tá? E para impedir que aqueles que o Senhor já escolheu de chegar à salvação, nos levando a calar a nossa boca para não pregar o evangelho, para ninguém ser salvo. Então o inimigo levanta as coisas, o aion dele, o período, né? Aion significa o mundo presente, o que está sendo, que está derrubando as pessoas hoje. Então, o apóstolo Paulo fala que não vos conformeis com este século, não se amolde, não se adeque ao que o século está oferecendo, mas, esse mais aqui é uma conjunção adversativa, tá? Adversário ao que está falando no anterior. Então, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação. Irmãos, nossa mente tem que estar renovada. O que o Senhor trabalhou em nós até aqui precisa ser renovado. Eu não posso, nem devo me mergulhar nas experiências só do passado. Por isso que Paulo fala também, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu posso ter tido várias experiências ótimas, boas com o Senhor. É útil? É, mas não para agora. Agora eu tenho que renovar a minha mente. Hoje eu tenho que ter uma nova experiência com o Senhor. É por isso que os irmãos encorajam todo dia ao amanhecer, ore ao Senhor, se consagre, busque a palavra, faça a leitura sequencial da Bíblia, leia o alimento diário, leia os livros, ouça hinos, ouviu um hino ontem, ouça hoje de novo. Renovação, isso vai causar em nós uma
transformação. E o que vai acontecer em nós é Cristo sendo amoldado a nós. A forma, vamos tomando a forma de Cristo. É isso que é o Evangelho do Reino. É o nosso crescimento. Nós vamos com isso estabelecer o reino. O final disso tudo, do nosso crescimento, do nosso comprometimento, de Cristo ser mais depositado em nós, é o reino ser estabelecido. Senhor Jesus. E aí, irmãos, muitas vezes a gente pensa o seguinte, ó. Ih, rapaz, isso não dá não. Isso pode dar para fulano e fulano, mas para mim, eu vejo quase impossível. Não é. O poder do Evangelho já está dentro de você. E é esse poder que pode operar essa transformação em você. Vamos ler aqui, aliás, eu vou ler aqui para vocês, eu não sei quantos trouxeram o alimento diário. Na página 50, tá? No primeiro parágrafo, fala assim, ó. Na verdade, na 49, o iniciozinho ali diz assim: a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Esse não é simplesmente o poder de curar ou expulsar demônios, é o poder que tem a capacidade de nos libertar das amarras da morte, os quais nos fazem apáticos, e tornar nossa vida mais consagrada, um sacrifício em prol do Evangelho e da edificação da igreja. Cristo experimentou esse poder. Para que nós o experimentemos, precisamos crer. Então, irmãos, esse poder que nos tira de toda e qualquer apatia, está em nós. Eu e você, irmãos, podemos viver uma vida da igreja triste. Vindo aqui nas reuniões, sábado, domingo, quarta, terça, a reunião que você for, triste, sem alegria. Mas o desejo de Deus é que nós vivamos uma vida alegre. Porque nessa vida que nós temos, tem o poder de Deus. A tristeza quem causa somos nós mesmos. Porque nós não nos negamos a nós mesmos o suficiente. Quando você se nega, você pode desfrutar da alegria. Nós precisamos fazer uma reflexão. Como está o meu viver? Meu viver cristão é um viver triste? Ih, rapaz, reunião de novo. Eu vou porque senão os irmãos vão ligar para mim, perguntando por que eu não fui. Ou nós vivemos a vida da igreja porque isso é a razão do nosso viver. Nós vivemos com essa garra de estar alegre. Irmãos, isso é o poder de Deus. Esse poder está dentro de nós. Nós podemos viver uma vida alegre. Claro, por conta do poder de Deus. Senhor Jesus. Irmãos, obediência, que é o tema dessa mensagem, obediência da fé, requer estarmos claros de uma coisa. A obediência, ela só vem com submissão. Você só consegue ser obediente a alguém se você for submisso a ele. E aí eu queria mostrar para vocês hoje duas palavrinhas, tá? Que são muito parecidas e confundem muita gente no tocante a obedecer e no tocante à submissão. Que são essas aqui, ó. Submissão, propriamente dita, tá? Se eu escrever errado em português, vocês me corrijam, por favor. E subserviência.
É assim mesmo? Acho que é. Se não for, a gente corrige depois. A submissão e a subserviência, elas são muito parecidas. Quer um exemplo? Ricardo e Roceni, irmãos responsáveis na igreja. Então eles falam algo, eu obedeço. Simplesmente para viver bem. Isso é subserviência. Na hora que um deles tiver dificuldades, eu, que sirvo simplesmente para viver bem, vou querer aparecer. Os irmãos estão entendendo? A subserviência é a obediência a um homem, ao que ele fala, para poder se dar bem, poder viver bem, viver tranquilo. Não, então eu sou. É o que pode acontecer com as irmãs, que são subservientes aos maridos, só para viver uma vida tranquila, sem guerra em casa. Mas o que Deus quer de nós, irmãos, é submissão. Submissão implica algo maior. Aí eu vou explicar o que é esse algo maior. Deus tem uma missão. A missão dele é que nós, que recebemos ele, recebemos o Senhor, sejamos alguém que servimos, sejamos alguém que vai edificar a casa do Senhor, que é a igreja. Para isso ele constitui homens para estar à nossa frente. Então nós somos submissos à missão. Os irmãos entenderam? Acho que não, né? Subserviência é simplesmente baixar a cabeça e dizer assim, é assim mesmo, tá. Para viver bem eu vou obedecer. Submissão é você ser submisso à missão. Nessa missão, tomando como exemplo os dois irmãos aqui, o Senhor colocou eles para administrar. Talvez eu fosse melhor, você pode até achar. Mas se você é submisso a Deus, você vai entender que Deus colocou dois irmãos. Isso é à frente da igreja, isso é à frente da obra, isso é à frente de qualquer coisa. Quando esses irmãos passam, aí eu vou usar o exemplo do irmão Dong, que dormiu o irmão, agora eu estou livre, não preciso mais ser, eu era subserviente a ele. Eu confiava naquilo que Deus falou a ele. Ele dormiu, agora acabou, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, porque eu não era subserviente ao irmão, mas a missão que Deus deu a ele. E ele, Deus, consequentemente, estabeleceu aqueles que vão conduzir. E aí nós seguimos na mesma submissão, porque nós não somos submissos ao homem, X e Y. Nós somos submissos à missão que foi estabelecida por Deus para eles. Isso é obediência. Isso é submissão que vai nos fazer vencer. Não é subserviência. Por exemplo, ao seu patrão, você pode ser subserviente ou submisso. Se você crê que aquela empresa, vou tomar o irmão Célio como exemplo, digamos que eu trabalho para ele, e eu creio que aquela empresa vai crescer e eu cresço junto. Então tem uma missão da empresa, fazer determinadas coisas para que a empresa cresça. Se a empresa crescer, eu cresço junto. E aí o meu salário vai melhorar, sim ou não? Isso é submissão. Mas se eu obedeço a Célio, que é o meu patrão, só por uma questão de me dar bem, eu estou sendo apenas subserviente. Claro, os empregados precisam ser também subservientes. Mas com respeito a Deus, nós não somos subservientes. Nós somos submissos. E nós obedecemos e corremos uma carreira mediante uma missão. E nessa missão, Deus constitui os homens que estão à nossa frente. Aí nós obedecemos aos homens por conta da missão. Não tem nenhum problema dizer que nós obedecemos a homens, se eles estão na missão. Nós já vimos irmãos que estiveram à nossa frente e não estão mais. Por quê? Desviaram da missão. Tinha uma missão, foi estabelecido por Deus, não temos dúvida disso, mas de repente não quiseram mais prosseguir naquela missão. Quiseram tomar outro caminho. E nós continuamos na mesma missão de trazer o reino de Deus para a terra. Isso é submissão.
E isso nós só conseguimos negando a nós mesmos e exercitando o poder de Deus, que é o Evangelho, que está no nosso interior. Senhor Jesus. Irmãos, Romanos capítulo 11. Senhor Jesus. Versículo 20 diz assim, ó. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Ele está falando aqui sobre os judeus que, por incredulidade, foram quebrados da oliveira, tá? E foi dada a oportunidade para nós, que éramos gentios, sairmos da oliveira braba e sermos enxertados na boa oliveira que é Cristo. Mas aqui ele fala, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Irmãos, há um versículo em Corinto que Paulo fala assim, ó, quem pensa está em pé, veja, ou seja, tenha cuidado que não caia. Então nós não podemos pensar que estamos em pé. Quem nos mantém em pé é a obediência pela fé. Quem nos mantém em pé é o Senhor, é o poder de Deus que está no nosso interior. É por isso que ele fala assim, ó, não te ensoberbeças, mas teme. Temer aqui é se manter obediente àquilo que Deus estabeleceu. Senhor Jesus, em Atos, deixa eu ver se eu acho esse versículo, Atos capítulo 2, versículo 42. Capítulo 2, os irmãos sabem, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar, unânimes, orando ao Senhor, esperando a promessa que o Senhor fez de preenchê-los com poder, e veio línguas, o revestimento do poder a todos eles, e eles começaram a falar ousadamente, e 3.000 pessoas naquele dia creram. Eu gosto muito de falar o seguinte, se aqui no meio de 50 ou 60, se tirar um microfone, já vai ter dificuldade dos irmãos ouvir? Sim ou não? Está ouvindo, mas não ouve tão bem. Se coloca o microfone, já ouve melhor, não é? Imagina no meio de 3.000, que não só tinha 3.000, 3.000 foram os que creram naquele dia. E não tinha microfone. E não tinha serviço de som. Alto-falante para reproduzir. Como foi feito aquilo? Foi o poder de Deus. Que fez com que aqueles homens estivessem falando a mesma coisa. Provavelmente, a Bíblia não diz, nós não podemos afirmar que foi, mas os 12 pelo menos estavam espalhados no meio do povo. E pelo poder que veio a Pedro, Pedro falava e eles ali, ó, repetia. E 3.000 pessoas creram. Mediante uma palavra profética que diz que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E as pessoas ali invocaram o nome do Senhor. E creram. E aqui diz assim, ó, no 42, tá? O 41 diz que aquele dia aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então quase 3.000 ganhou o Senhor. Naquela hora que Pedro falou. 42 assim, e perseveravam. Irmãos, perseverar aqui tem uma conotação de obedecer. Tá? Eles ouviam e continuavam naquilo. Eles obedeciam aquilo que estava sendo falado. Perseveravam em quê? Na doutrina. No original grego aqui, essa palavra doutrina pode ser traduzida por ensinamento. Tá? No ensinamento dos apóstolos e na comunhão. O que é que esses homens faziam, esses quase 3.000, com a igreja em Jerusalém? Pedro tinha um falar, Pedro falava,
e eles perseveravam naquele falar. E tinham comunhão naquele falar. Perseveravam no ensinamento de Pedro, dos apóstolos, e naquele falar. Não tinha que inventar nada novo. Aí continua dizendo assim: no partir do pão, os irmãos acabaram de falar aqui, e falaram vindo da parte de Deus, a reunião, já o Ciano falou ontem, os irmãos falaram aqui hoje, a reunião instituída pelo Senhor, no partir do pão e nas orações. Irmãos, e até hoje, nós temos seguido esse caminho. E os que têm seguido esse caminho, têm sido abençoados. Sim ou não? Quando nós nos desviamos desse caminho, eu nunca me desviei, graças a Deus, mas já tive períodos de dificuldade. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Quando eu criei no Senhor, eu era envolvido com política, eu era vereador na minha cidade. E um ano e pouquinho depois, não, menos de um ano, quase um ano depois, teve a campanha da reeleição. Imagina o que é você reunir, você ter a vida cristã e o embate na sua vida de ir por meio de uma campanha política. Aí o cristianismo hoje prega diferente. Diz que os homens têm que se envolver com a política. Eu passei pela situação, eu sei o que eu sofri. E esfriei na fé. E eu perdia a paz. Chegava à noite, o domingo, reunião, 7 da noite, eu inventava qualquer coisa para não ir. Na minha cidade tinha uma lei estabelecida pelo juiz eleitoral que o partido não podia fazer, a cidade muito pequena não podia fazer comício no mesmo dia. E o nosso era num dia, e o do partido adversário era no outro. Quando o nosso era no sábado, eu dizia, amanhã é bom que eu vou para o Partido do Pão. Eu não conseguia. Eu não ia. Eu inventava qualquer coisa, uma visita, vou fazer não sei o quê, para chegar em casa tarde. Chegava para jantar às 7h30, 8h, já tinha começado o Partido do Pão, eu não ia mais. Sabe por quê? Porque eu estava sem paz. Todos aqueles que não perseveram nesse caminho perdem a paz. Vivem uma vida em guerra consigo mesmo. E a consequência é que a guerra vem para o seu redor. Graças a Deus que eu perdi a eleição. Não é? Quando o irmão me falou isso, Joquismar, né, que é um irmão de Fortaleza, disse isso, eu fiquei meio irritado, porque eu era novo na humanamente novo, né, que eu tinha 23 anos, por aí, 24, e também era novo na fé, tinha um ano de vida de igreja. Eu disse, como é que o irmão diz um negócio desse? Ele disse, graças a Deus que você perdeu. Hoje eu sei que foi graças a Deus. Não é? Hoje não, já há um tempo atrás eu já descobri isso, mas quando qualquer coisa nos desvia de perseverar nesse ensinamento, o primeiro sinal que acontece é perda de paz. E aqui ele fala, perseveravam na doutrina, que é o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma, versículo 43, é isso que eu quero chamar a atenção, havia temor. Irmãos, por conta da era da informação, todo mundo agora quer ter voz ativa. Perde-se o temor de enfrentar, seja qual for a situação. Aqui, a bênção da igreja em Jerusalém estava no temor da obediência. Eles tinham temor. E muitas vezes hoje nós não temos mais nenhuma reverência aos irmãos que estão à nossa frente, por exemplo. Nos achamos no direito de bater de frente com eles. Isso é falta de temor. E essa falta de temor destrói a igreja. Um exemplo do Antigo Testamento, Davi quis construir, preparou tudo para construir o templo. O Senhor falou, você é homem de sangue,
seu filho que vai levantar, porque nos dias dele vai ter paz. Então nós precisamos viver a vida da igreja em paz, em harmonia. Eu sirvo ao Senhor, submisso aos irmãos, porque eu conheço a missão para mim. Eu não sou submisso simplesmente a um nome, fulano de tal e cicrano de tal, não. Ele, Deus constituiu, então eu sou fiel a Deus, que constituiu ele. Precisamos entender os princípios de Deus, da obediência. E essa obediência precisa gerar em nós temor. Eu tenho que ter temor de ferir a Deus. E eu posso ferir a Deus por conta da minha experiência, como Moisés fez. Que Deus disse, fale a rocha, e ele feriu. Nós precisamos ter temor e seguir os ensinamentos saudáveis. Senhor Jesus, eu queria ainda ler, aqui direto do Alimento Diário, na página 58, segundo parágrafo, o terceiro na verdade, né? Porque tem um pequeno parágrafo no início, aí tem o primeiro, que é na verdade o segundo, aí o terceiro, diz assim, ó: o resultado do desfrute de Cristo como graça é a paz. A única maneira de você saber, irmão, se você está desfrutando da graça, que é o próprio Cristo sendo dado a você, é você ter paz. E você tem paz consigo mesmo, você tem paz na sua casa, você tem paz no lugar onde você está. O resultado de você desfrutar da graça é paz. Pode haver a pregação do Evangelho, tá? O resultado do desfrute de Cristo como a graça é a paz. Para haver a pregação do Evangelho e o avanço da igreja, é necessário haver paz. É o que eu já falei. O exemplo do Antigo Testamento, a edificação do templo ia se dar em dias de paz. Então hoje também a edificação da igreja vai se dar em dias de paz. Aí ele continua: por que muitos países não progridem? Porque estão em guerra com várias facções e partidos lutando internamente entre si. Isso é um exemplo secular. Os países não conseguem progredir porque estão em constante conflito entre si, disputando poder, disputando território, disputando ganhar. Vai ter uma eleição esse ano, os homens vão para o embate aí, vai ser confusão. Continuando, todos nós devemos empenhar-nos em oração pela paz na igreja, entre os que servem, entre os irmãos na liderança. Para que isso seja uma realidade nas igrejas, precisamos promover um ambiente de reconciliação e perdão mútuo em nosso meio. Onde há o amor de Deus, há também perdão. Por causa do Evangelho, queridos irmãos, por causa da vinda do Senhor, vamos reconciliar-nos e perdoar-nos mutuamente. Irmãos, nós precisamos viver em paz. Não devemos, irmãos, ser pessoas que em tudo buscam fazer guerra. Você conhece irmãos que em tudo levantam uma guerra? O copo que estava aqui não era para ter sido colocado aqui, era para ter sido colocado aqui. Porque eu sou direito, mas claro, eu sou canhoto, tá? Obrigado, Hamilton, que botou no lado esquerdo. Mas de repente pode-se fazer uma guerra pelo lado do copo. Ele diz assim: lembre-se que a Bíblia diz que a sua direita não pode fazer o que a esquerda. Aí levanta logo um versículo da Bíblia. Irmãos, nós precisamos viver em paz. Vamos pintar o local de reuniões. Eu acho que deveria pintar branco, porque a luz quando reflete. Não, irmão, bege é melhor. Areia, né? Essa cor aqui, areia. Daí cria-se uma confusão por causa de pintura do local de reuniões. Ar-condicionado. Liga, não liga, está frio, não está. Irmão, não é muito mais simples, quem sente muito frio, trazer um casaco? Quando está 15 graus lá fora, não usa um casaco. Mas no local de reunião é melhor fazer uma guerra. Eu não aceito que bote mais um ar. A gente estava tão bem aqui desse lado sem ar, aí agora tem um ar para fazer frio aqui.
Irmão, a gente ri, mas não é assim que acontece. Tudo no mundo a gente faz uma guerra. A igreja não pode ser edificada com essa guerra. Vamos viver em paz. Todo mundo claro da missão que temos, que é edificar a casa de Deus. Por isso nós somos submissão a essa visão, a essa missão. Somos submissos a essa missão. E aí a gente vive em paz. É tão bom viver em paz. Dorme tão tranquilo. Quando não está em paz, você dorme tranquilo? Quando tem guerra na sua casa, você dorme tranquilo? Eu não durmo. Quando tem dificuldade na igreja, você consegue dormir tranquilo? O serviço está emperrando. As irmãs, no serviço de criança, por exemplo, o serviço está com uma dificuldadezinha. Fulano não está querendo se adequar ao que as irmãs estabeleceram. Você fica em paz? Não fica, irmãos. Vamos viver em paz. Essa paz, é nesse tempo de paz que vai edificar a igreja. Mas o resultado espontâneo disso é que minha vida é uma vida alegre. Uma vez perguntaram para o Whitney Lee: você não tem problema não? Eu acho que não, você vive aí rindo, tranquilo. Ele falou: irmão, eu tenho mais do que você, mas o Senhor é minha paz. Então nós precisamos ter o Senhor como nossa paz. Vamos esquecer, os irmãos até brincam, né? Mais, como é? Menos picuinha, mais picanha, né? Digamos que hoje tem um churrasco aqui. Na hora do churrasco, todo mundo comendo carne e tomando Coca-Cola. Fica alegre ou não fica? Mas se eu tenho uma picuinha com o Alfredo e fico no embate, tem paz entre eu e ele? Então vamos deixar essas picuinhas de lado e vamos para a picanha. Por isso que falou-se essa frase, tá? Estou explicando a frase que foi dita por Ezra, brincando na conferência de jovens, mas que se tornou um chavão, né? Menos picuinha, mais picanha, né? Com Coca-Cola de preferência. Irmãos, o nosso objetivo como cristão, e para edificar a casa, e para estabelecer o reino, como nós vimos ontem, é viver em paz. Se você viver em paz e perseverar nesse ensinamento, nesse caminho que o Senhor trilhou para nós. E Adriano falou uma coisa interessante ontem: são quase 100 anos que o Senhor deu esse caminho para a igreja. 1919. O ano que vem completa 100 anos que o Senhor levantou o irmão Watmani, falando que a igreja deveria ser edificada, que era uma só e que se expressava em cada cidade. E nós seguimos isso até hoje. 100 anos, irmãos. Um legado extenso para nós. Eu estava lendo ontem um livro de Whitney Lee, que ele diz que as reuniões da igreja tem que ter sabor. Você pode voltar para casa e dizer assim: eu saboreei, desfrutei, comi. Ou a gente volta para casa cheio de dúvida: ah, meu Deus, não sei o que, falou isso, falou aquilo. Uma guerra na cabeça. Nós precisamos ter paz, saborear, desfrutar o sabor da reunião. E ele ainda fala mais. Nesse livro que ele disse, o nome do livro é A Prática da Restauração do Senhor. Acho que vocês têm, alguns têm, né? Ele diz, mas que esse sabor não pode ser diferente. Aqui, para João Pessoa, para Patos, porque muitas vezes a gente fala assim: a administração é local, aqui não, pode ser feito isso lá em São Paulo, lá em Recife, lá em Campinas, lá em João Pessoa, aqui não. Não, irmãos, tem o mesmo sabor. Eu reúno aqui, é esse sabor. Eu vou para João Pessoa, o mesmo sabor. Eu vou para Lagoa Nova, é o mesmo sabor. Você come um sanduíche, né, da McDonald's, onde for o McDonald's, tiver o M, é o mesmo sabor. A igreja não é uma franquia, mas a igreja é uma só. E nós desfrutamos desse mesmo sabor. Se nós fizermos isso, nós estamos edificando a igreja. E essa edificação
se dá em tempos de paz. Precisamos gozar dessa paz. Precisamos ser esses que desfrutam dessa paz. Senhor Jesus, eu acho que eu vou ficando por aqui, que tem muito mais para os irmãos falar sobre isso, não é? Vai ter versículo que eu não falei, vai ter sentimento de irmãos que não foi falado aqui, mas os irmãos vão compartilhar em pequenos grupos e depois a gente vai abrir aqui para compartilhar, né? Amém, graças ao Senhor. Então, em suma, vamos obedecer ao Senhor, a essa missão que nos foi dada, seguindo nesse caminho, e a consequência de tudo isso é ter paz. Se tiver paz, a igreja é edificada. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer pequenos grupos, né? Para a gente compartilhar, ruminar essa mensagem em 10 minutos, e depois mais alguns minutinhos para os irmãos compartilhar aqui.